Renato Cariani é muito amigo do Pablo Marçal. Ele é réu por tráfico de drogas, suspeito de abastecer o PCC. O maior aliado político do Marçal é Leonardo Avalanche, presidente do partido dele, o cara que bancou o Marçal como candidato. O Avalanche foi gravado confessando que foi ele que soltou André do Rap, um dos líderes do PCC. Ele também admitiu que tem ligação com outro líder do PCC, o Piauí, que é irmão do Valquito, que foi fotografado em Paraisópolis, adivinha com quem? Pablo Marçal. Quem também anda junto com Pablo? Escobar. Escobar e o sócio dele, Júlio César Pereira, vulgo Gordão, estão sendo investigados por trocar carros de luxo por cocaína, em um esquema com Francisco Chagas de Souza, conhecido como Coringa, preso por ligação com o PCC. Tem uma figura que liga todos esses elementos. Tem uma coisa que todos eles fazem. Eu não vou permitir que a nossa cidade... Bom, depois resta a propaganda dela, Renan. Sim. Cara, que eu quero começar falando aqui pra vocês, tá? Baita propaganda da Tabata. E como eu alertei no começo do vídeo, na verdade eu alertei no dia do debate, eu fiz falei, ó, quem vai se destacar no enfrentamento ao Marçal é a Tabata, ela está se destacando, tá? Este vídeo, nesse instante, só no Twitter, no perfil dela, no Twitter, porque outras pessoas postaram e tá voando também as pessoas, mas só no perfil dela tá batendo mais de 3,5 milhões de views, no Insta dela já tá com 1,5 milhão, ou seja, só nessas duas contas, fora a viralização no Zap, tem 5 milhões de views. É a primeira pessoa a fazer uma crítica contundente ao Marçal, tratando o Marçal como ele tem que ser tratado. E o fato da pessoa fazer isso, ser da esquerda, é o que me preocupa. Porque quando eu falei pra vocês, ora, maldita direita que se propõe a ser anticorrupção e se abraça a corruptos de toda sorte, é que você entrega o discurso anticorrupção. Você lembra? Você lembra que um dia a direita era anticorrupção, Riso? Não. Não, um dia, muito tempo atrás foi, defendia a Operação Lava Jato. Aí começou a defender o corrupto do Bolsonaro e foi ladeira abaixo. Aquela operação do Marreco? Isso. Do Marreco, é verdade, né? Do traidor, como é que o Carluxo chamava o Moro? Do biografado. Né? Ah, o biografado, né? O Moro, lembra que a gente defendia o Moro? A gente queria prender bandido? Hoje, o discurso antibandido nessas eleições está com a Tabata. Aliás, reparem uma coisa. Ele é de direita, mas repare se Pablo Marçal fala de Guarda Civil Metropolitana e se fala de segurança pública na eleição. Ele falou do drone dele lá. É um drone, sempre um troço assim, bota um drone. Repare nisso. E de PCC ele fala? E o ponto essas conexões que a Tabata tá colocando, que a gente pode olhar uma a uma, tá? Não são fortuitas. O que está sendo demonstrado ali, que a gente já leu todas essas matérias ao longo dos últimos dias, é que existe uma estranha relação do Marçal com o Avalanche, que é o articulador político do Marçal, é o presidente do partido dele e é o cara que está tocando tudo do Marçal. Reuniões políticas, é tudo ele. E o PCC. E assim, são muitas pessoas ao redor do Avalanche ligadas ao PCC e trabalhando com o tráfico de cocaína. E é coisa muito louca. Porque o Marçal que trouxe o tema da cocaína pro debate. Foi ele. E ao mesmo tempo a turma dele que é ligada ao universo da cocaína. E aí eu vou botar uma segunda ponta aqui que precisa ser colocada. O caso Cariani. Caso vocês não saibam, o Cariani agora no tribunal se ferrou. O Cariani tá todo atrapalhado. Eu acho muito provável. Eu acho que ele vai se dar bem nas cortes superiores, porque no Brasil hoje não acontece nada, mas o Cariani, muito possivelmente, no Tribunal de Justiça aqui no Brasil, aqui em São Paulo, ele vai ser condenado, tá? Só pra vocês entenderem. O Cariani, que é parceiraço do Marçal, o Marçal veio com esse papo de eleição e grudou no Cariani. E eu não sei. E o Cariani, ele era basicamente investigado, né? Suspeito de ter uma relação muito próxima do PCC para o fornecimento de material químico para batismo e refino de cocaína. Essa era a acusação que envolvia ele. Mas isso deixa de lado. O principal são a relação do Avalanche, que num áudio fala que ele soltou o André do Rap. Todo mundo se lembra do caso do André do Rap, que foi solto pelo STF.
Ele também se gaba no mesmo áudio, na mesma conversa, de ter relações com ministros do Supremo. Vocês lembram da história do rap? Que até o helicóptero dele devolveram. Então, é muito estranha, assim, a partir do momento que o presidente do partido, que é o articulador dele, vamos dizer, confessa essas coisas, e você vai começar a ver as conexões, elas existem, as pessoas estão lá andando com eles, é no mínimo estranho. Assim, no estranho, quer dizer, eu não acho estranho, eu acho que é no mínimo óbvio que existe uma relação direta entre PCC e a campanha do Pablo Marçal. Eu acho que os elementos estão aí. Tenho como eu comprovar? Não, quem tem que comprovar isso é a justiça e tal. Mas é um candidato. Vocês confiariam em entregar para este grupo político um orçamento de mais de centena de bilhão? Digite 1 se vocês acham que tem relação entre o Marçal e este grupo criminoso, ou digite 2 se você acha que não. Tá? Porque, entendam, o histórico do Marçal já é de envolvimento com quadrilha. O histórico do Marçal já é de envolvimento com grupos criminosos. Esse é o histórico dele. Eu acho muito estranho que ele, vamos dizer, ele se arrependeu e não tem mais relação com isso. Eu acho no mínimo muito estranho. Lembrando que todas as ilações feitas pela Tabata são baseadas em fatos, em matérias, em processos judiciais, em investigações que estão em curso, tá? Tanto que ela nem tem medo de soltar o vídeo, porque o vídeo, enfim, se processarem ela não será condenada. E aí, cara, é problema do Marçal, porque eu acho que isso será usado à exaustão, sim. Só que agora vamos falar das consequências eleitorais nessa história. Quem tá melhor na campanha hoje? Tabata ou Boulos? Tabata. Inclusive, até peguei aqui no Pirajá, que ele postou no Twitter. Enquanto a Tabata tá falando de PCC, o Boulos tava falando, que ele é um bolo. É o bolo. Assim, a campanha do Guilherme Boulos, graças a Deus, é uma bosta. Graças a Deus a campanha desse sujeito é uma bosta. Porque a campanha dele consiste há meses a falar que ele é um bolo. Veja só, este imbecil do Guilherme Boulos, ele está há meses construindo a ideia na cabeça das pessoas de que ele é um bolo. De que ele é sabe, farinha, ovo, açúcar. Pô, farinha, ovo, enfim. Baunilha, né, fermento. Porra! É essa a sua proposta, né? Que isso? Então na esquerda, né? Tabata, há um criminoso disputando a prefeitura. E do outro, eu sou um bolo. Venhamos e convenhamos, né? A campanha do Boulos é uma campanha lunática. É bem lunática. Tá? Eu levantei alguns pontos com base em conversas que eu tive de bastidor ontem à noite, tá? E eu acho legal trazer pra vocês. Porque eu começo com sobe aí. Em alta nessas eleições, apenas Marçal, Tabata e Marina. Ao menos é o que as redes mostram. Boulos, na ânsia de não parecer um invasor, virou um mercadante. Nunes não tem a menor ideia do que está fazendo. Aí vamos lá. Alguns pontos interessantes. Marina rouba voto ideológico de Marçal e pode garantir ida de Nunes ao segundo turno. Tá? Então o que acontece? Para muitos bolsonaristas, em vez de declarar voto no Nunes, eles estão declarando voto na Marina Helena. E ao jogar o voto na Marina Helena, eles fazem que esse voto não vá para onde? Para o Marçal. Permitindo que o Nunes faça uso do voto de máquina dele e vá para o segundo turno com esse voto de máquina. E a Marina infla, a Marina pode chegar a 10%, mas impede. Vamos supor que o Nunes vai lá e chega a 23%, 24%. E aí segura o ímpeto de crescimento do Marçal, que se deixar solto, vai pra 30%. E esvazia o Nunes. Então a Marina é uma saída, é uma via de escape, em que esse voto, em vez de sair do Nunes e ir pro Marçal, ele vai pra Marina. E ainda sai voto do Marçal e vai pra Marina. E aí, plum, cria isso. Então, se a estratégia... Porque eu vi duas conversas. Uma que o Carluxo realmente brigou com a equipe da campanha do Nunes. Saiu matéria na imprensa que a campanha do Nunes expulsou ou melhor, não fez a reunião contando com os marqueteiros indicados pelos Bolsonaros. E os marqueteiros indicados pelos Bolsonaros para a campanha do Nunes são indicados pelo Carlos Bolsonaro. Tá? E aí vocês vão se lembrar que quando eu fazia a live aqui com o Júnior comentava bastante disso. Né? Que havia um marqueteiro que o Carlos queria emplacar. Se o Júnior estiver assistindo a live, ele vai lembrar aí o nome. A gente já tratou disso. Drax, desliga um pouco o ar-condicionado, por favor.
Então eles queriam emplacar. Eles querem ter o controle ali da campanha, só que a campanha não é dada. E aí hoje o Carluxo deu esse piti. Só que a dúvida é, ele deu o piti porque ele está sendo honesto e ele quer ter uma espécie de controle sobre a campanha, ou isso é combinado e ele criou a via, né, o caminho Marina Helena para desidratar o Pablo Marçal. Porque lembremos, o Partido Novo, eu não estou falando que ele parece ser, não. O Partido Novo, ele é satélite do bolsonarismo. Ele foi satélite do bolsonarismo nas eleições de 2022. Os seus deputados são satélites do bolsonarismo. Eles se prestam ao papel disso e eles imaginam como estratégia que eles vão crescer nas falhas do bolsonarista sendo aliado do Bolsonaro. A estratégia oposta do MBL. Eles falam assim, o MBL vai ficar lá criando um mundinho deles, são os doidos, são os retardados, cara, do MBL. A gente gruda no Bolsonaro, não fica com rejeição nenhuma, lutamos contra o STF, falamos lá com os gringos e crescemos assim. Tô falando aqui do ponto de vista tático, tá? Uma bela estratégia do ponto de vista tático. Estratégica é uma boa estratégia. Aí já é outra conversa, né? Mas do ponto de vista tático é uma boa estratégia. Ela vem sendo funcional. E aí o Carluxo declara voto na Marina Helena e a Marina Helena vai lá e responde. Eu vi alguns perfis no Instagram de apoio ao Nicolas, que são aquelas partes tipo, apoio o Nicolas, viva Bolsonaro, Capitão 5.0, não sei o que, já apoiando a Marina Helena. Então, uma estrutura de páginas e perfis utilizados para promover bolsonaristas, que eu já citei aqui, que é a Valdemáquina, essa estrutura já começou a ser utilizada para a Marina Helena. O que é ótimo para a Marina Helena, mas que para o Marçal não é bom. Então, se for essa estratégia sendo atualizada, tá? Como é que eu posso colocar aqui? É uma estratégia sofisticada e inteligente. Porque é uma forma de você esvaziar o hype do Marçal, falando, esse cara, pelo amor de Deus, eu entendo que vocês estão apaixonados por ele, mas esse cara é vazio de tudo, esse cara foi condenado, essa é a estratégia. Então, se for esse o caminho, é um caminho inteligente, sofisticado, e eu vou colocar aqui uma estratégia elegante, tá? Para que você enfrente o Marçal. Você acha que eles estão fazendo isso, Riso? Sim. Mas não sei se é suficiente. Você acha que... Sim, mas não necessariamente vai aplacar o fenômeno, né? Por exemplo, quando o bolsonarismo em 2020 foi apoiar o Russomano cresceu o suficiente para passar, por exemplo, o Covas na época contra o Boulos? Não. Você acha que a Marina cresce o suficiente para atrapalhar o Marçal? A Marina teria que chegar a 10% para atrapalhar o Marçal. Esse seria talvez um número de ouro, 10, 11%. Ela chegar ali, ou seja, ela ganhar 7% nas intenções de voto, que fariam a diferença entre Nunes e Marçal. Ou seja, o Marçal precisa estar 1 ponto. Ele tem que ter 1 voto a mais do que o Marçal para ir pro segundo turno. Para garantir isso, ele tem que brecar o crescimento do Marçal. Esse crescimento pode ser assim, tem uma avenida de votos do Bolsonaro. Essa avenida tá indo toda pro Marçal. De repente você faz um desvio na avenida. E esse desvio vai fazer com que um monte de carro vá entrando direto na Marina. Só que o estacionamento da Marina cabe apenas 11, 12% dos votos. Então vai lotar o dela, só que você esvazia o estacionamento do Marçal. E aí a avenida do Nunes vai lá e passa. Mas tem tanto carro nessa avenida assim? Na avenida eleitoral do antipetismo em São Paulo? Do bolsonarismo em São Paulo. Eu acho que, do bolsonarismo, cara, a gente pode cravar aí que é do Bolsonaro pelo menos 25% do eleitorado em São Paulo. Será? Eu acho. O 25% que fez 10% do 2020? Bolsonaro presidente. Mas que o candidato ali, o Arthur fez 10%. Tá certo que a gente pode falar assim, São Paulo, o MBL aqui em São Paulo deve ter uns 6, 7%. Mas uma parte dessa turma votou no Arthur, uma parte dessa turma votou no Bruno Covas mesmo.